Josué, capítulo 1. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até ao grande rio, o rio Éufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tenha um bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que o andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque, ó Senhor teu Deus, é contigo, por onde quer que eu andares. Então deu ordem Josué aos princípios do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provete-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: Lembra-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: Ó Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado. Fique na terra que Moisés vos deu, dessa banda do Jordão, porém vos passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, como a vós e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras, e tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, pessoal, esse foi o capítulo 1 de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 1 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 2 de Josué. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. E a Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra.
Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram, e de após eles depressa, porque vos alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ele subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me vós, peço pelo Senhor, pois que vós fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai. E dai-me um sinal certo de que darei a vida ao meu pai e à minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da diante, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que não fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atareis este cordão de fio de escarlata a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, e a teus irmãos, e a roda da família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nos seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento, que nos fizer jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atoou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque
Os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecerá. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então, pessoal, esse foi o capítulo 2 de Josué, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 2 de Josué quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 3 de Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parte-vos também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 covados, e não vos chegareis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vieres até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa para o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, e se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sardã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então, pessoal, esse foi o capítulo 3 de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 2 capítulo 3, na verdade, de Josué, né, quis transmitir para nós.
Agora, pessoal, o capítulo 4 de Josué. Sucedeu, pois, que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do todo do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolherá dos filhos de Israel de cada tribo, um homem. Disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quanto vós, filhos no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandará dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo, e passou, e sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e o sacerdote à vista do povo, e passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gate e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o Israel, e temeram-no como havia temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos seus sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos seus sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as plantas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gigal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinha tomado do Jordão levantou Josué em Gigal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou um seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus
fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, pessoal, esse foi o capítulo 4 de Josué. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 4 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 5 de Josué. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam dessa banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faz-se facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote, e foi esta a causa porque Josué os circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito, porque todo o povo que sairá estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascerá no deserto pelo caminho depois de ter saído do Egito haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurará aos seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel, porém em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comemoraram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venha agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
Então, pessoal, esse foi o capítulo 5 de Josué. Espero que você tenha entendido o que o capítulo 5 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade. Uma vez assim fareis por 7 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo-vos o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao Senhor: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia, e os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: Gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levantaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes se levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguiam atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque ó Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviaremos. Então somente guardai-vos do anatema, para que não vos metais em anatema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes
as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, se tornaram a e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra, a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entrarão os jovens, os espias, e tirarão a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram ao fogo, tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio do arraial até o dia de hoje, porquanto esconderá os mensageiros que José tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhes porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 6 de Josué. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 6 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 7 de Josué. E prevaricaram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Jabiti, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente, de Betel. Falou-lhes, dizendo: Subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 33, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Senhor Jeová, porque com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer, tomaram-nos contentaremos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então que fará teu grande nome. Então disse: Ó Senhor Josué, levanta-te, porque essas
estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e a ti transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anatema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anatema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos, até que tireis o anatema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com anatema será queimado a fogo, e tudo que quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Jabdi. E fazendo chegar na sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmim, filho de Jabdim, filho de Gerar, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glórias a Senhor, teu Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo que estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela, tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Gerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e aos seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tomou doador da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Então, pessoal, esse foi o capítulo 7 de Josué, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 7 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 8 de Josué. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te. E olha que te tenho dado na tua mão.
o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Fará, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e ao seu rei Salque, para vos saquear os seus espolhos e o seu gado. Põe emboscadas as cidades por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, porém, emboscadas as cidades por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vos estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos às cidades. E será que quando nos saíres ao encontro, como dantes fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vos da emboscada e tomareis a cidade, porque ó Senhor vosso Deus vos dará a vossa visão. E será que quando será que tomando-vos a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor, fareis olhar e vos tenho mandado assim. Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo e levantou-se Josué de madrugada e contou o povo e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegando-se e vieram em frente da cidade e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havendo um vale entre ele e Ai, tomou também alguns 5.000 homens e pô-los entre Betel e Ai, e em emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade, e foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, né, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tem nas tuas mãos para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os seus
contra os que o seguiam. E vendo Josué que todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tomaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e ao vendo todo caído ao fio da espada, até todos que serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a puseram ao fio da espada. E todos que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estenderá com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou no montão perpétuo em asolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele uma grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, já tinha escrito diante dos filhos de Israel, e todo o Israel com seus anciões e seus príncipes e os seus juízes estavam de uma e outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como montes servos do Senhor, ordenará para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta, em alta voz, todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenará, que Josué não lesse perante a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Então, pessoal, esse foi o capítulo 8, né, de Josué. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 8 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 9 de Josué. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué
fizeram com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, não habitais no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra aqui muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvindo a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho. E ide-lhes ao encontro e disse-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que saímos para ver a vós. E ele aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram a sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram o juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazer concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão e Sefirá e Berote e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos dar-lhes ermos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes vivam e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando-vos no meio de nós. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, e nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam assim Josué, e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos dessa toda a terra,
e destruísse todos os moradores da terra. Diante de vós, tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Então, pessoal, esse foi o capítulo 9, né, de Josué. Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 9 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 10 de Josué. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e eis que os moradores de Gibeão fizeram a paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, por quanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo: Não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo deste Gigal, e o Senhor o conturbou diante de Israel, e o feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até a Seca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Seca, e morreram, e foram muitos, mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se por Josué e todo o Israel ele ao arraial,
e a Gigal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram-se e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrochai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem, porém vos não vos detenhais, segui-os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá. Não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel, depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso, Josué os feriu e os matou e o pendurou em 5 madeiras, e ficaram enforcados os madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda dali estão até ao mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto. E fez ao Senhor de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbano e pelejou contra Líbana, e também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e o seu rei, e o feriu ao filho de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez a seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel e tomou-a no dia seguinte, e a feriu da espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Libna. Então Orão, o rei de Geser, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué feriu a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu, totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis
E depois Josué e todo Israel com ele subiu de Ecrom a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades e a toda a alma que nelas haviam. Ninguém deixou com vinha conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Líbana e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenará o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Gades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Então, pessoal, esse foi o capítulo 10 de Josué, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 10 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 11 de Josué. Sucedeu depois disso que, ouvindo-o, Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sirom, e ao rei de Acassaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quirenete, nas planícies e em Nafote Dor da banda do mar, e aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos, com eles muito povo e multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejar contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a essa mesma hora eu os darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já reterás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até ao vale de Mispa. Ao oriente feriram-no, até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reis, e a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis
e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenará Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimarás os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou, e todos os despojos dessas cidades, e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida, como ordenará o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenará a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gozém, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gate, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. Porquanto o do Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e estipou os aniquins, as montanhas de Hebron, de Debir, de Anap, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos Anaquins ficou de resto. Na terra dos filhos de Israel somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdote. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou de guerra. Então, pessoal, esse foi o capítulo 11, né, de Josué, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 11 de Josué quis transmitir para nós. Canal MPG, obrigado, Mani. Agora, pessoal, capítulo 12 de Josué. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, que senhoreava desde Aroém, que está à borda do ribeiro de Arnon, e deixa o meio do ribeiro, e deixa metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e deixa a campina até ao mar de Kineret, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Segesemote, e desde o sul, abaixo de Asdot Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitavam em Astarote, e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, e em Saga, e em toda a Bazã, até ao termo dos Jeruseus, e dos
cateus, e de metade de Gileade, termo de Geom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor teu, essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, as quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gate, no vale do Líbano, até ao monte Calvo, que sob a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas, nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gesser, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arate, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapuã, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afecá, outro. O rei de Lazarão, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sirom-Merão, outro. O rei de Ascasaf, outro. O rei de Tanak, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Guedes, outro. O rei de Zoquineão, no Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafatedor, outro. O rei de Goim, em Gigal, outro. O rei de Tirsa, outro. 31 reis ao todo. Então, pessoal, esse foi o capítulo 12 de Josué. Eu espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 12 de Josué quis transmitir para nós, pessoal. E falando para vocês que segunda-feira vai ter live para vocês, pessoal. Então, até segunda, pessoal.